Olá, olá a todos vocês que estão entrando na live agora. Olá, amigos. Olá, pessoal. A gente está começando agora mais uma live do bom professora Fátima, Isadora, Adriano, Marcelo Brandão, Yara também entrou. Um beijão, Yara, tudo bom? Tudo bom, Adriano? Ayrton Mota, Paulo, Lenildo, pessoal, obrigada por estar entrando na live. Oi, doutora Alessandra, tudo bem? A gente está aqui batendo um papo, aquecendo, esperando o professor Fabrício entrar na live para a gente poder começar. Tati, Etevaldo, Cássio, tudo bom, pessoal? Yara, presidente da comissão da Jovem Advocacia da OAB, está aqui com a gente. Doutora Alessandra Muniz, do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, também aqui com a gente na live. E aí, pessoal, tudo bom? A gente está esperando aqui o professor Fabrício entrar. Tudo bom, Jones? Jones aqui com a gente, Cássio Teles, Luana, Joyce, tudo bom, pessoal? A gente está aqui aquecendo, esperando o professor Fabrício entrar na live para a gente poder começar a falar sobre um tema que com certeza vai ser o centro das estratégias das mobilizações digitais, né? Do centro das campanhas políticas, que vai ser a mobilização digital. Tudo bom, Adriana? A Adriana tá com a gente em todas as lives, muito bom ter você aqui, a tia Adriana, aqui a Adriana. Boa noite, Cássio Andrade, tudo bom? Cientista, tudo bom? Jefferson, a gente está aqui esperando o professor Fabrício. Tô aqui falando com ele então, gente. Tudo bom, Rubens, Lourenço? A gente está aqui aquecendo, acabou de entrar, menos de 2 minutos, esperando o pessoal entrar aqui na live, porque hoje a gente vai conversar com um dos maiores especialistas do país na área de mobilização digital. A mobilização digital promete ser um grande centro, né, que vai gerir as campanhas eleitorais esse ano, porque assim, com a perda da capacidade de mobilização na rua, decorrente de toda essa pandemia que a gente está vivendo, esse cenário que a gente está vivendo agora, com certeza a mobilização digital vai estar no centro de qualquer estratégia eleitoral. Olá, gente, tudo bom? Israel, sempre com a gente nas lives, tudo bom? Débora, tudo bom? Débora, professora Natália também entrou. Gente, a gente está esperando aqui o professor Fabrício entrar na live. Não sei se ele teve algum problema. Estamos aguardando aqui o professor Fabrício. Bem, então, como eu vinha falando com vocês, tudo bom? Joseph, colega do Masterclass, o professor Fabrício entrou. Vou fazer o convite aqui para ele, para que ele possa também entrar na live e tá aqui com a gente. Peraí. Isso, ele deve estar entrando. Bani, Bianca, tudo bom, Bianca? E aí, tudo bom, Dani? professor? Tudo jóia? Não estava aparecendo a live para mim, na verdade. Tem tanta live acontecendo que eu não estava conseguindo entrar nessa especificamente. Pois é, muita live, a concorrência está grande, mas vamos fazer aqui a nossa live. Ana Paula também entrando. O professor Fabrício está parecendo um pouco congelado para mim, queria o feedback de vocês. Vocês estão conseguindo visualizar o professor Fabrício? Está dando certo? Tudo bom, Eudoxon? Tudo bom, Vani? Gustavo Santos, obrigada por ter entrado na live, pessoal. A gente vai falar agora com um dos maiores especialistas do país na área de mobilização de rua e digital. Diante de todo esse processo, esse novo cenário que a gente está vivendo, provocado pela pandemia, com certeza a mobilização digital vai estar no foco e no centro das estratégias mais bem-sucedidas
na campanha eleitoral. Então, a gente vai aqui tentar resolver um pouquinho desse problema com o professor Fabrício, congelou a imagem dele. Oi, Bruno, muito bom ter você na live. Bruno, criativo fantástico, publicitário de várias campanhas. Eu vou retirar o professor Fabrício da live e convidar ele de novo, que eu acho que há algum problema com a conexão. Tudo bom, Érica? Participa. Remover o professor Fabrício para adicioná-lo de novo agora. Então, pessoal, a gente teve um pequeno probleminha aqui. Eu vou adicionar o professor Fabrício, esperar ele entrar de novo, porque esse tema, com certeza, vai ser de extrema relevância nas campanhas. O professor Fabrício voltou, todo mundo vendo ele direito, pessoal. Eu estou vendo ele tranquilo, tá tudo certo para vocês? Tá tudo certo para vocês? Eu acho que agora a imagem não está congelada, pelo menos para mim está funcionando bem. Eu troquei minha internet aqui, eu estou falando com você e estou botando nas listas de transmissão que a gente já está ao vivo aqui. Bacana, bacana. Maravilha. Então, professor, eu acredito que agora, então, a gente possa começar, de fato, essa live. Bem, gente, eu quero me apresentar. Meu nome é Dani Braga, eu sou consultora em marketing digital e político. Eu já atuei na coordenação de campanhas aqui no Tocantins e no estado da Bahia. E agora a gente está com esse projeto de conseguir levar conteúdos relevantes através dessas lives, conteúdos relevantes para pré-candidatos, para militantes, para pessoas que gostam e se interessam por política, especialmente para debater esse novo cenário que a gente vai ter que enfrentar diante da pandemia. Como eu havia falado com vocês, eu acredito que essa live é uma das mais importantes que a gente está fazendo, porque com certeza a mobilização digital vai estar no centro das estratégias vitoriosas da campanha desse ano, porque com o Covid, com esse novo cenário, mesmo que com o tempo, né? Com o tempo, digamos, quando acontecerem as eleições, a gente não tenha mais essa pandemia, eu acredito que a mobilização de rua ela vai estar afetada, porque as pessoas ainda podem estar um pouco temerosas. Então, acredito que esse é um dos temas mais importantes que a gente vai abordar nessas lives agora, por ser um tema assim, de utilidade imensa para quem vai participar desse processo político. Eu queria também aproveitar agora para apresentar o professor Fabrício Moser. O professor Fabrício Moser, ele é palestrante, professor na Presença Digital, na ESPM, consultor em marketing político, especialista em oratória e em mobilização de rua e digital. Atua em campanhas eleitorais desde 1994, com expertise em planejamento, organização e treinamento de militância. Em 2016, foi vitorioso em 5 eleições municipais, das quais era consultor. Em 2018, fez parte da coordenação de mobilização de campanha presidencial de Geraldo Alckmin, onde treinou militantes em todas as regiões do país. Então, para vocês verem um currículo fantástico, um profissional com imensa expertise para compartilhar conhecimento hoje com a gente. Então, eu passo um pouco a palavra para o professor Fabrício Moser para fazer as considerações finais, as considerações iniciais, antes do nosso primeiro bloco de perguntas. Eu dividi essa entrevista em blocos, porque eu separei um pouco das perguntas que as pessoas mandaram antes, e para organizar, eu coloquei eles em blocos. Mas a gente vai responder todas as perguntas que forem perguntadas aqui durante a live. Tem a nossa produção que está anotando todas as perguntas e eu vou fazer elas para o professor. Então, quem tiver alguma dúvida pode perguntar aqui embaixo. Agora, eu passo a palavra para que o professor Fabrício Moser faça suas considerações iniciais e termine de se apresentar. Bom, Dani, em primeiro lugar, boa noite a todos e a todas que estão aí
Eu acho que vai chegar mais gente agora, porque enquanto você está falando aqui, eu estou botando nas listas de transmissão aqui um recadinho rápido aqui. Mas enfim, boa noite a todas e a todos. Bom, você já falou quase tudo de mim já, né? Eu venho da militância lá, da mobilização de rua mesmo, eu venho do movimento estudantil, né? Eu comecei na mobilização aos 14 anos para 15 anos, é a minha primeira experiência, a primeira passeata que eu liderei na minha vida lá, numa greve de professores. Bom, e sempre atuei em campanhas, já fui assim, já tive vários momentos a oportunidade de mobilizar a sociedade por várias coisas. Então eu já fui, valeu aí Márcio Lemos aí de Volta Redonda, Márcio Lemos de Volta Redonda, companheiraço nosso lá, mas eu já fui presidente de Grêmio Estudantil, eu já fui presidente de 2 associações de moradores, eu já fiz mobilização para que a prefeitura não construísse uma estação de tratamento de esgoto, para que colocasse uma faixa de pedestre onde não tinha, para derrubar presidente no Fora Collor em 92, né? Eu fui um dos líderes ali, tem outros companheiros nossos aqui, mas eu fui um dos líderes ali do movimento na região sul do estado do Rio de Janeiro, de onde eu sou de Volta Redonda. Então, eu sempre atuei na mobilização e em campanhas políticas. E desde que eu venho trabalhando mais especificamente como consultor, a gente percebeu de um tempo para cá que tinha uma mudança acontecendo, que os processos eleitorais, principalmente de 2018 para cá, ela foi uma eleição muito mais de mobilização da sociedade do que de comunicação. E aí você pode ver isso pelo próprio resultado, né? Bom, como você falou aí, eu estava na campanha do Geraldo, a gente tinha 6 minutos de televisão, né? E não conseguiu entrar em 2 dígitos, com 6 minutos de televisão, e ganha a eleição um candidato que tinha 8 segundos, mas que tinha uma mobilização de rua gigante, né? E aí eu sempre gosto de lembrar, quando eu falo dessa mobilização e da importância dela, é que a mobilização bem feita, ela sempre vai dar a sensação nas pessoas de que é uma coisa espontânea. Mas não é, né, gente? Vamos lá. Eu gosto de citar quando Bolsonaro, por exemplo, chegava nos aeroportos com 3, 4, 5, 10 mil pessoas, aí o pessoal dizia, nossa, é a sociedade, as pessoas foram espontaneamente, aí tem um grito de guerra, né? Eu vim de graça, não sei o quê. Legal, eu acho legal a mobilização em si. Agora, enquanto profissionais, enquanto pessoas que atuam no processo político e eleitoral, a gente não pode ser inocente. Ele não sai do aeroporto e tem um caminhão de som ali para ele fazer um discurso espontaneamente. Esse caminhão de som não foi para lá espontaneamente, esse trio elétrico não parou lá espontaneamente. As lideranças políticas de direita estavam em cima do caminhão de som. E, assim, isso não é um acaso, entendeu? Isso não é a lua. Gente, o Fabrício caiu nesse momento. Eu vou tentar ver aqui o que aconteceu, que caiu abruptamente. Eu vou tentar convidar ele aqui de novo, tá? Vou convidar ele aqui de novo, um momento, estamos chamando o professor Fabrício de novo, vamos aguardar um pouquinho, bem interessantes as colocações que ele estava fazendo. Bom, caiu. Isso. Voltei? Voltei. Então, assim, voltando. Então, assim, as lideranças, elas não estavam... não tem essa espontaneidade, sabe? E eu monitoro, inclusive, grupos de direita, grupos de esquerda no WhatsApp, e toda mobilização, para concluir, toda mobilização, ela é fruto de um planejamento e de uma ação bem ou mal executada. Então, não existe mobilização espontânea. E a partir disso, a gente pôde ver em 2018 uma migração dessa mobilização para o digital, usando o digital para a mobilização de rua. E aí eu sistematizei esse processo de mobilização, muitas das técnicas que foram usadas, inclusive, pelo Bolsonaro, ou próprio pelo PT em 2018, a gente não usou na campanha por uma questão de opção por não usar, né? Até porque tem muita coisa que é oferecida pra gente aí, muita mágica, você que vai ser candidato, que é pré-candidato, cuidado com as mágicas que aparecem, né? Porque assim, tem
O que não falta é gente agora para dizer que tem um sistema, que é só você entrar lá, que ele te garante, que ele cria uma comunidade, que não sei o quê. Cuidado, eu não posso fazer isso porque, assim, eu não tenho advogados, meu pai não é o presidente da República, então, assim, eu não posso correr os riscos que essas pessoas correm, né? Mas, a partir da sistematização desse processo, a gente vem ajudando pré-candidatas e pré-candidatos no país inteiro, e não só isso, mas partidos políticos, federações, associações, a construírem um processo de mobilização orgânica, e tenho tido sucesso graças ao trabalho e graças a Deus a essa mobilização orgânica. Ok? Quero mandar um abraço aqui para o pessoal aqui, ó, do Free Mandela, do coletivo Free Mandela. Mandar um abraço para vocês aqui que estão comentando aqui. E passa a palavra para você, Dani. Ótimo. Gente, muitas cidades aqui presentes, Altamira, tem o pessoal ali do Vale do Aço. É bem bacana ver essa interação acontecendo. Bem, professor, toda live eu começo com aquela que é a pergunta assim, de R$1 bilhão, né? Que é se você acredita que as eleições elas serão adiadas e para quando? A gente sabe que o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele sinalizou uma discussão a respeito do adiamento. Mas você acredita que, sem a prorrogação de mandatos, você acredita que isso vai se concretizar, que vai ser possível manter o calendário eleitoral, que vai ter... Para quando é a sua aposta de que aconteceria essa eleição agora, em 2020? Bom, eu vou falar duas coisas aqui. Primeiro é o seguinte, para quem está em processo de campanha, que tem o seu planejamento, por favor, mantenha o seu planejamento para o dia 4 de outubro, que é a regra que está sendo jogada hoje. Então, eu vou assim, é uma dica, que é como você falou que a pergunta é de $1 milhão, eu vou dar uma dica de ouro que eu tenho aplicado com os meus clientes. Né? A gente tinha um planejamento feito, então assim, o que eu fiz? Eu coloquei na minha SWOT a instabilidade do calendário eleitoral como uma ameaça, porque ela pode, ela vai fazer você mudar o seu planejamento na frente e você não sabe como você vai fazer, mas dentro do meu planejamento, no dia 4 de outubro eu tenho uma ameaça que é a possível troca, adiamento das eleições. Que mesmo que me beneficie, possa virar uma oportunidade, então a dica é essa, mantenha isso dentro do seu planejamento aí para você não perder isso de vista, mantenha isso no seu radar, mas saiba que as eleições são programadas para o dia 4 de outubro. Eu acho que vai mudar? Acho. Mas aí, ó, eu acho. É achismo. Então, assim, não pegue esse meu acho aqui e faça nada com ele. Você não faz nada com esse meu acho. Sim, isso aqui é só porque você perguntou. Eu acredito que muda, acredito que adia para mais para o final do ano. Acredito que a gente vai ter aí... porque, assim, quando a gente começa a falar de data, são tantas especulações que aí acaba confundindo, e eu não gosto muito dessa confusão. Mas tem uns que dizem que vai ser o primeiro turno no final de novembro, o segundo em dezembro. Essa semana eu já ouvi uma outra conversa que os 2 turnos vão acontecer em dezembro, né? Meio que ali o segundo turno estaria acontecendo pelo Natal ali. Mas, como todo boato, como toda fake news, elas vêm com uma confirmação, né? Essa semana foi o seguinte, olha, aqui, ó, alguém já tá falando assim, isso aí, novembro e dezembro, entendeu? Não tem isso aí ainda, tá? Quero dizer. Então, ó, outro já botou, ó, 6/12 e 20/2, até data, entendeu? Então, aí essa semana chegou para mim, não, porque tá acertado no colégio de líderes, entendeu? Sabe, não, tá acertado no colégio de líderes, não, porque o Maia falou, não, porque o TSE, olha, eu acredito que muda, acredito que adia. Agora, se você trabalhar com essa possibilidade, você está perdendo tempo. Eu gosto sempre de lembrar de uma frase do Marcelo Vitorino, que é a mais importante assim, de tudo que eu aprendi com o Vitorino. Eu acho que a frase mais importante dele é que o tempo é o principal ativo da campanha. Por quê? Porque o tempo
é o único ativo dentro do processo eleitoral que ele é igual para todo mundo. Então, assim, você pode ter um adversário com mais dinheiro que você, com mais tempo de rádio, de televisão, ou você pode ter mais dinheiro que o seu adversário, pode ter mais militância. Enfim, tudo pode variar. A única coisa que é igual para todas e todos que vão concorrer é o tempo. Então, perder um dia é jogar o principal ativo fora. Então, assim, se você trabalhar com 4 de outubro e depois mudar, seja para novembro e dezembro, seja para dezembro e dezembro, seja o que for, você vai ganhar. Isso vai ser um bônus, talvez, para você. Mas, se você não trabalhar agora achando que vai adiar, você está perdendo um tempo que vai te faltar lá na frente, né? Porque a gente está vendo isso muito na quarentena, né? Tem muita gente que não fazia as coisas dizendo que era falta de tempo. E agora a quarentena o cara tem o tempo inteiro para fazer as coisas e não faz. Então, assim, quem não está fazendo agora, não vai fazer nem se a eleição for para março, nem se for na Páscoa do ano que vem. Então, toma tendência e vai fazer a sua parte, ok? É isso. É isso aí, professor. Então, vamos para o segundo bloco de perguntas, que é sobre essa migração da rua para o digital. Eu tenho 3 perguntas. A primeira delas, com o cenário da pandemia, o distanciamento social, com o melhor método para combater a doença, a campanha de rua tende a perder força, que é aquilo que a gente comentou, né? Fica a questão, como mobilizar o eleitor em torno de uma causa diante desse cenário de paralisação? A outra pergunta é a seguinte, diante desse novo cenário, as informações relevantes, elas tendem a ser mais eficazes para mobilizar o eleitor? Ainda tem espaço para aquela questão dos santinhos virtuais, essa estratégia assim? E a terceira sobre esse tema é como se manter conectado ao eleitor neste cenário de distanciamento social. Antes de responder, só queria mandar um abraço para o pessoal que está participando. Gente de um monte de cidade, Volta Redonda, Crato, Altamira, Ibitiré, Araguaína, e tem de Timon. Eu lembro que eu vi na aula do professor Vitorino, é uma coisa incrível, é uma cidade do interior, mas tinha uma passeata de muitas pessoas, não sei se eram umas 20 mil pessoas, muita gente. Não, Timon, inclusive o Márcio, que está aqui também, na live que eu fiz com o Márcio, o prefeito de Timon, que é o Luciano Leitoa, o Willi está aqui falando que é do Acre aqui, o prefeito de Timon, que é o Luciano Leitoa, ele participou da live com a gente, e no final eu vou falar que eu vou começar a falar que o Rio de Janeiro, Betim, agora o pessoal começou a falar, mandaram até um salve ao Corinthians aqui, mas no final eu vou inclusive anunciar, e eu vou começar a fazer as minhas lives agora, Pentecoste no Ceará, eu vou começar a anunciar, a fazer as lives no meu canal agora, e o Luciano é uma das pessoas que está no radar. Mas quem foi aluno meu aí, quem já fez uma aula que seja comigo, vai adorar a primeira live que a gente vai lançar semana que vem, porque eu vou lançar aí vou fazer uma live com um mito aí do mercado de comunicação. Pode continuar aí, Dani, falando das pessoas aí, por favor. Olha aí. Não, vamos para o primeiro bloco de perguntas, foram essas que eu terminei de fazer sobre a mobilização. Então vamos lá. A primeira é sobre a campanha de rua. Eu me perdi aqui, deixa eu a primeira é sobre essa questão, com essa mudança, com esse cenário de distanciamento social provocado pela pandemia, fica a questão de como mobilizar o eleitor diante desse cenário de paralisação, né? A outra é, envolvendo esse cenário ainda, diante desse cenário, a informação relevante, a pergunta é, a informação relevante tende a se tornar mais eficaz para mobilizar e atrair o eleitor? Gente, vocês estão vendo o professor Fabrício Moser, que para mim a imagem dele está paralisada. Volta, não sei se ele está ouvindo, vou trazer o professor Fabrício aqui de live. Um momentinho, pessoal. O professor Fabrício caiu momentaneamente, vou tentar trazer ele para a live.
A gente está aqui buscando responder algumas perguntas sobre mobilização digital. Vou trazer o professor Fabrício aqui de novo. Convidei ele novamente, já ele aparece aqui na tela, para responder as perguntas de vocês. Aí o professor Fabrício voltando. Voltei. Vamos embora. Não, professor. Então, as perguntas, elas são basicamente as seguintes. Diante desse cenário de mobilização, esse cenário de pandemia, de distanciamento social, como mobilizar o eleitor em torno de uma causa, né? Mesmo diante desse cenário de paralisação. Uhum. A outra diante do novo cenário, as informações relevantes, elas se tornam mais eficazes nesse processo de mobilização do eleitor? Perde o lugar aquela estratégia do santinho virtual? E a outra é como se manter conectado, como manter o eleitor conectado a você, mesmo diante deste cenário de distanciamento social. Tá. Vamos lá. É o seguinte. Primeiro, como mobilizar em torno de uma causa. Você deve continuar, na verdade, assim, você tem que ter uma causa e o que acontece? O que algumas pessoas estão começando a perceber é que antes você tinha a opção do digital. O digital era uma opção. Então, principalmente em cidades pequenas, né, você tinha o quê? A mobilização de rua, você, por exemplo, você quer lutar por uma causa, eu já fiz isso várias vezes na minha vida, de mobilizar e lotar uma Câmara de Vereadores, por exemplo. Então, assim, você mobiliza a sociedade e lota uma Câmara de Vereadores para fazer uma pressão. Então, eu já fiz isso em mais de uma cidade que eu morei. Olha, quando eu estou morando numa cidade, eu me envolvo bastante nessas coisas, nesses processos, assim. Mas, então, alguém está dizendo que a imagem está travada. Eu vou continuar aqui a responder. Então, o que acontece? Ainda dá para mobilizar em torno de uma causa, mas você tem recursos digitais, porque o digital hoje não é uma opção para você. Ele é a única opção. Então, mesmo que você pense assim, mas o meu eleitor, ele não é um eleitor muito conectado. Ele está conectado agora. Ele não era muito conectado. Ele agora se conectou, porque ou ele se conecta, ou ele tem muito mais dificuldades para viver o dia a dia dele. Então, um abraço para Marcelo Vitorino. Entrou aí o Vitorino. E aí, professor Vitorino? Então, o digital, ele deixou de ser uma opção e uma perna da mobilização, e ele passou a ser a única opção. É óbvio, você vai falar assim, não, mas tem gente fazendo mobilização de rua. Tem. Em Brasília a gente tem visto isso aqui todo final de semana. Mas é uma minoria, assim, realmente, assim, eu não estou fazendo aqui juízo de valor, mas é uma questão de captação da imagem, de posicionamento de câmera. A gente que conhece Brasília, que já viu aquela esplanada com 50 mil pessoas em 2013, por exemplo, na época do impeachment, a gente viu aquela esplanada, inclusive, com um muro no meio. A gente sabe o que é uma esplanada lotada e o que é uma esplanada com meia dúzia de pessoas. Então, assim, eu estou falando, você pode perguntar para qualquer pessoa que mora e que já participou de uma manifestação em Brasília. E eu estou falando de mobilização política aqui, não me venha com um churumela aí de ideologia, tá? Não venha com mimimi aqui na minha cabeça. Mas, assim, o que a gente tem visto hoje é uma mobilização de rua muito fraca. Porque as pessoas estão com medo. Então, o que você tem que fazer hoje para mobilizar em cima de uma causa primeiro você tem que se inserir dentro da comunidade que defende essa mesma causa. Você tem que montar um time para você que te ajude a levar essa mensagem dentro dessa comunidade, dessa causa. No meu escopo lá, no meu losango da mobilização, uma causa, você sempre tem como objetivo atingir os simpatizantes daquela causa, né? Então, assim, por exemplo, se a minha causa é animal, né? Então, assim, eu defendo os bichinhos, né? Tem gente E tem gente agora falando, pô, como é que tá os bichinhos na rua com coronavírus e tal, porque antes, enfim. Tudo bem, você vai ter que entrar em grupos, e aí hoje o Facebook tem se mostrado uma plataforma muito boa para isso. Você vai ter que entrar em grupos daquela causa e você vai ter que fazer esse debate ali. Uma outra coisa que você vai fazer é uma
é usar o recurso de abaixo-assinado virtual, que são as landing pages. Então, assim, landing page captura contato através de landing page. Antes você faria isso com uma pastinha debaixo do braço e ia coletar as assinaturas no teu bairro. Agora não dá para fazer. Mas, com certeza, se você usa anúncio segmentado, por exemplo, no Facebook, para que o anúncio seja mostrado apenas naquele bairro, e você tem uma página ali para a pessoa assinar participar deixar os contatos dela para um abaixo-assinado sobre uma causa referente àquele bairro, as pessoas com certeza vão participar e você consegue mobilizar em volta de uma causa. Perfeito. Com relação a informações... Professor, porque todo mundo está dizendo que a imagem continua travada, mas eu estou ouvindo o áudio perfeito. Então eu vou só tirar você e te recolocar na live, tá? Ok. Aqui, estou de volta aqui para a live. Vamos trazer o professor de volta para a live, ver se melhora a conexão. Oi? Tô aí? Olá, olá. Sua voz está perfeita, mas agora nem a imagem está aparecendo. Acho que é só a conexão que não está muito boa. Professor, você me ouve? Eu ouço, perfeito. Eu acho que a gente vai ter que continuar um pouco dessa forma aqui. Acho que a gente vai levando dessa forma. Depois a gente tenta. Novamente, tudo bom? Paulante aqui. Valeu, Paulante. Tá ouvindo, professor? Não tá, né? Deixa eu tentar isso aqui de novo. Acho que a internet dele não tá bacana. Vou tentar chamar ele de novo. O áudio estava funcionando, agora mas a imagem não. Agora eu acho que foi. Agora está aparecendo. A imagem está um pouco congelada, mas eu estou ouvindo. Acho que a gente pode continuar assim, né? Bom, eu acho que podemos aqui. O pior é que para mim não tem problema nenhum, que eu estou vendo tudo, tá, para mim continua normal aqui. Tudo normal, né? Não, então tá bom, vamos dar sequência. Vamos dar sequência. Você quer continuar respondendo aquela pergunta? A gente tem um outro bloco também. Não, eu vou passar para as duas rapidinho aqui. Informações relevantes versus santinho virtual. Gente, a internet sempre foi lugar de informação relevante. Eu estou vendo muita gente aí lançando pré-candidatura, se posicionando como candidato, e eu já falei isso, eu tenho falado isso durante toda essa pandemia, em todas as oportunidades. Gente, as pessoas não estão a fim de saber da sua candidatura agora. Ninguém quer saber da sua candidatura agora. As pessoas estão preocupadas. Eu estou há 60 dias trancado dentro da minha casa. Então, quando eu vejo alguém, hashtag fulano 2020, quando eu vejo alguém querendo antecipar o debate eleitoral, eu falo, cara, pra quê? Tipo assim, eu estou preocupado quando é que esse negócio vai acabar, eu estou preocupado quando é que eu vou poder ir na rua, quando é que eu não vou poder ir na rua. Estou preocupado até quando que eu vou ter máscara, entendeu? Porque as máscaras que eu tenho em casa são descartáveis. Então, assim, as pessoas, a gente precisa ter sensibilidade, sabe? Então, agora não é hora de santinho virtual. Aliás, assim, santinho virtual é coisa para você usar na última semana, mas isso é papo para outra hora, sabe? Não é nem para começar com o santinho virtual. As pessoas, exatamente, eu estou preocupado com a alimentação, estou preocupado com as contas. As preocupações são outras agora. Então, emprego, com essa confusão que tem no país, a gente está sem ministro da saúde hoje, né? Estamos com interino. Então, assim, tem uma confusão, uma desinformação. As famílias não conseguem se juntar para tomar uma decisão, sabe? Porque você está aqui, às vezes você está trancado. É o meu caso, né? Eu estou em quarentena, em Brasília. E eu ligo para uma tia minha e ela diz, minha tia tem 70 anos e minha tia está indo no supermercado todo dia. Às vezes sem máscara, entendeu? Então, assim, me preocupa aqui. Então, não é hora de santinho virtual. E com relação a manter o contato com o teu eleitor, o que eu te aconselho, que é a grande coisa, assim, que é a dica de ouro, construa uma comunidade. Construa uma comunidade. Não fique divulgando as coisas. Não fique divulgando as coisas na internet. Já falei isso 1000 vezes. Você quer divulgar alguma coisa? Vai no supermercado e contrata um cara chamado cartazista.
esse é o melhor para divulgar, aquele cara que faz o cartaz. Leite em pó, lata 500 gramas, R$ 3,99. Aí você divulga. Internet é lugar de relacionamento. Então crie a sua comunidade na internet. É isso. Opa, temos uma pergunta aqui do Bruno Cartacho. Quando tudo isso passar, as pessoas estarão ávidas para discutir, conversar, debater. Quem souber gerar conteúdo na hora certa sai na frente? Sim, sempre, sempre, sempre. Mas assim, eu nem sei se as pessoas vão estar tão ávidas, porque eu acho que a gente não vai... porque não vai ter, gente, um dia que, assim... Aí eu acredito, né? Pelo que a gente tem visto no resto do mundo, não vai ter o dia... assim, acabou a pandemia, gente, voltamos à vida normal amanhã. Isso não existe. Não vai ser assim. Entendeu? Então, assim, é a vida continuando. Então, o processo eleitoral, ele vai ser um processo, vou talvez inventar uma palavra aqui, ou colocar um termo novo, que vai ser um processo pandêmico. Entendeu? Vai ser uma eleição pandêmica. Porque a gente ainda vai fazer uma eleição sob os efeitos dessa pandemia, né? Então, a gente ainda vai fazer uma eleição sob os efeitos dessa pandemia. Então, assim, eu não sei se as pessoas vão estar ávidas para fazer esse debate logo após a pandemia. O que eu acho que a gente tem que fazer agora, é o que eu tenho feito, inclusive, com os meus clientes, é criar a minha comunidade, criar comunidade dentro do Facebook, ou que seja no Instagram, onde você quiser criar sua comunidade, para que a gente possa ir avaliando o dia a dia com essa comunidade e lá na frente a gente tomar a decisão junto com o nosso exército do que a gente vai fazer. Porque a gente tá falando aqui de uma situação que a gente não sabe. Se alguém bater o martelo, eu tenho dito assim, quando alguém vem muito enfático para dizer o que vai acontecer em agosto, em setembro, etc. e tal, corra dessa pessoa, essa informação é falsa, porque a gente está vivendo uma situação que ninguém da nossa geração viu. Então, assim, prever o futuro agora não é coisa de especialista, prever o futuro agora é coisa de charlatão. Sabe, muitas das vezes, a gente analisa o cenário enquanto especialista e, óbvio, você consegue saber os movimentos daqui a 2, 3 meses. Nesse caso aqui, não dá. Então, crie a sua comunidade, nutra relacionamento com ela e motive a sua comunidade a trazer outras pessoas e a ampliar a sua comunidade. Se você, principalmente, é pré-candidata ou pré-candidato a vereador, isso vale mais ainda para você, porque o voto do vereador ou da vereadora, você ganha de 1 por 1. Então, não fica preocupado que vai acontecer, se a pandemia... Se preocupe em ganhar pessoas hoje, uma por uma, ok? Aí você pode levantar e apareceu um monte de pergunta aqui, Dani, enquanto estava falando. Isso. Só para complementar, porque tem a ver com o assunto, o Leandro Cruz perguntou o seguinte: quando tudo isso passar, será que a plataforma digital vai estar um pouco saturada? E o Peterson também fez a seguinte colocação, fez a seguinte pergunta: qual o papel da produção de conteúdo no processo de mobilização digital e estabelecimento dessas relações? Vale a pena investir em produções de conteúdo? O Fábio Farinha perguntou qual o melhor conteúdo para criar uma comunidade, que tem a ver com o tema que você estava falando anteriormente. Vamos lá. Primeiro que o digital não vai estar saturado depois disso. Pelo contrário, ele vai estar fortalecido. É óbvio que como as pessoas estão hoje, a gente está dentro de casa o tempo inteiro, dá a sensação de que está saturado. Eu assim, tenho desligado o telefone mais cedo. As pessoas têm tentado falar comigo mais tarde e não conseguem. Eu tenho desligado meu telefone um pouco mais cedo hoje em dia, porque você acorda, você está dentro de uma reunião, aí você liga, quando você vê, você está dentro de uma live, você saiu de uma live, você está em outra conferência, a pessoa está te chamando no WhatsApp, e as pessoas perderam, assim, não tem hora de almoço mais, não tem nada. Atenção, meus clientes que estão me ouvindo.
Não tem hora de almoço mais. Entendeu? Tomem tento, por favor. Né? Então, assim, não acredito que vai estar saturado, não. Eu acredito que as pessoas vão estar, inclusive, mais dependentes dessa vida social. Porque a gente que está aqui, talvez, das pessoas que estão, inclusive, dentro dessa live, a gente como é do meio, a gente como é do mercado, ou é enfim, do meio político, a gente está mais antenado nisso. Então, para a gente satura, porque de repente veio muita coisa. Agora, a pessoa comum, o cidadão comum, porque nós não somos comum mesmo, nós somos maluco, a pessoa comum lá, ela tende a sair dessa até mais dependente, porque ela vai criar hábitos que ela não tinha antes. Então, assim, eu lembro um final de semana aqui que eu fui pedir um iFood e o iFood estava demorando muito. Aí eu pesquisei no Google lá o que tinha alguma notícia sobre o iFood e, assim, o iFood travou não pela quantidade de pessoas pedindo, mas pela quantidade de empresas que solicitaram a entrada ao mesmo tempo no iFood. Então, assim, e isso se reflete no quê? Uma gama muito maior de pessoas que não tinham o hábito de pedir comida, por exemplo, por aplicativo, estão pedindo comida por aplicativo hoje. Então, isso é hábito. É um conforto que a pessoa vai aprendendo a ter. Então, não acredito nisso. As outras duas perguntas, quais são? Eu consigo responder uma por uma. Léo, só para complementar isso que você está falando, a gente viu que Portugal recentemente abriu, né, o comércio novamente depois de controlar a doença. E o que aconteceu é que as pessoas não estão saindo para a rua porque elas estão com medo. Então, com certeza, as evidências nos países que estão tomando, já controlaram a pandemia e estão tomando essa condição de relaxamento, as pessoas continuam com medo. Então, é uma tendência, com certeza, que o digital, ele fique, essa tendência digital de diversos hábitos, fique na vida das pessoas, não só no processo eleitoral, né? Que as pessoas aqui perguntaram sobre as comunidades. Uma pessoa perguntou assim, qual o melhor conteúdo para criar uma comunidade? E o Peterson perguntou o papel do conteúdo. O Peterson perguntou o papel do conteúdo. Exatamente. Eu vou falar do papel do conteúdo. E o Fábio Faria perguntou o melhor conteúdo para criar uma comunidade. Bom, o que o pessoal está me dizendo aqui que eu estou travado total aqui. Eu não sei o que fazer, é minha internet. Eu já mudei. Tá tipo assim, como se fosse rádio. Não sei o que acontece. Bom, então vai no áudio aí. Eu sou da época do rádio, vocês vão me ouvindo aí. Bom, o que acontece? Primeiro que sobre conteúdo, sim, o papel do conteúdo e da produção de conteúdo para a mobilização, ele se torna cada vez mais fundamental. Oi. Vocês ouvem bem o professor Fabrício? Vocês ouvem bem o professor Fabrício? Porque eu parei de ouvir ele com clareza. Oi, professor Fabrício? Eu tô aqui. Vou continuar falando aqui. O pessoal está dizendo que o áudio está ótimo. Tá bom? Então tá tranquilo. Pode continuar, professor. Oi, Fabrício? Oi, professor Fabrício, vocês estão ouvindo? Nossa, você apareceu para mim agora! Meu Deus! E aí, meu Ok, voltei. Então, continuando. Respondendo à pergunta do Peterson, sim, essa pergunta é muito importante. A produção de conteúdo na rua, na feira, etc. e tal. E o que acontece? Agora o pessoal está dizendo que eu caí aqui. Eu não sei se é agora, se voltou, tá? É porque as mensagens estão chegando atrasadas. Não, você está perfeito, está parecendo perfeito. Ok, então vamos lá. Então, agora que nós somos, que a gente está num ambiente praticamente só digital, é muito importante, mas muito importante mesmo, essa produção de conteúdo específica para mobilização. Porque uma coisa que eu faço muito em campanha, quando a gente contrata lá equipe de redação, etc. e tal, é que eu muitas das vezes tenho que adaptar
o conteúdo que um jornalista, um próprio publicitário faz para um conteúdo que mobilize as pessoas. E aí vale o seguinte, vamos lembrar lá, isso vale para todo tipo de conteúdo que você for fazer. Se você seguir esses 3 passos no seu conteúdo, você consegue fazer um conteúdo de mobilização em tudo, qualquer post. Primeiro, sensibilização. Gere empatia com o eleitor. Então, você vai falar primeiro do problema, você vai falar da questão que está sendo levantada. Segundo, motivação. Por que ele deve fazer aquilo? Quais os motivos que ele tem para fazer aquilo? E terceiro, a mobilização. Peça para que a sua audiência, para que aquela pessoa que está naquele post, ele execute qualquer ação. Curta aqui, comente aqui, compartilhe aqui, conte sua experiência. E só quando a pessoa ela executa uma ação a seu pedido, você pode dizer que aquela pessoa foi mobilizada. Então, assim, para a mobilização tem que existir um movimento, tem que existir uma ação do eleitor, uma ação da sua audiência. Alguém perguntou aqui como que eu construo uma comunidade assim, de forma mais didática um pouco. Vamos imaginar o seguinte, que não tem pandemia, tá? Que não tem pandemia. Então, você está lá e está aí no seu bairro, etc e tal, e você está debatendo, não sei, os buracos da rua. Essa é a sua bandeira. A sua bandeira, enquanto candidata a vereadora, são os buracos da rua. Você vai criar meios de fazer o debate desses buracos da rua, e você vai ter que colocar essas pessoas em algum lugar. Então, o que você faz? Cara, antigamente a gente fazia uma listazinha, fazia uma listinha na caderneta, fazia uma lista no caderno. Hoje em dia, você tem a opção de colocar essa comunidade em um lugar. Então, é uma outra dica aqui que eu dou para quem é candidato, que não tem redes sociais muito organizadas. Escolha uma rede social e construa sua comunidade dentro desta rede social. Então, assim, eu vou me comunicar no Facebook, no Instagram, vou ter canal no YouTube, tá, mas aonde a sua rede se reúne? É num grupo no Facebook? É um grupo no WhatsApp? Então, você criar a comunidade é criar um espaço para que aquelas pessoas que vão se agregando ao seu projeto, elas possam ficar em contato entre elas mesmas, porque aí você vai ter todo um processo criativo, um processo de motivação. Treine essas pessoas, faça treinamento com essas pessoas. Eu estou fazendo treinamento diariamente de militância. Então, é isso. Quando você vai num grupo da cidade, que esse grupo, seja um grupo no Facebook, um grupo de WhatsApp, você coloca ali a sua ideia, a sua bandeira, o que você acredita. 3 pessoas concordam com você. Você chama essas pessoas no privado. Elas, concordam contigo, acho que inclusive teu projeto é bom. Para onde que você vai direcionar essas pessoas? Com as outras que você tem? É num outro grupo do WhatsApp? É no Facebook? É no Instagram? Então, isso é basicamente o primeiro passo que você tem que compreender para você criar uma comunidade. Ok? Bom, alguém está perguntando como usar o... Bom, alguém não, né? O mestre do WhatsApp aqui, o João Paulo Borges. Isso, JP está perguntando. O papa do negócio, JP está perguntando aqui como usar. Como usar o WhatsApp para mobilizar. E o Telegram. E o Telegram. Bom, vamos lá. Eu estou vendo muita gente para o Telegram, por causa que o Telegram te permite fazer canal, etc e tal. Mas o que eu tenho percebido é que o Telegram ainda está um pouquinho elitizado. Sim. Ainda você não vai falar com o povão via Telegram. Você não vai falar com o povão via Telegram. Então, no WhatsApp, basicamente, lista de transmissão, chamada para ação e atividade em grupo. Eu não tenho como entrar muito aqui na história de grupo, mas assim, eu costumo dizer, quem já passou por aula minha sabe, eu digo assim, que grupo bom é grupo destruído, né? Grupo de WhatsApp era uma praga, mas agora na pandemia, né? A pandemia é tão ruim que até o grupo que era uma coisa ruim
já tá ficando legal, né? Eu tô vendo gente brigar, porque tipo, quer que o grupo atenda, que o pessoal tá tão carente que o grupo virou um lugar de abraçar doido, né? Nós estamos todo mundo doido, tá todo mundo meio surtado, então os grupos nesse momento estão valendo um pouco. Mas basicamente é isso. A lista de transmissão é fundamental. A lista de transmissão é fundamental e grupo focal. O grupo focal é aquele grupo que você cria, para falar de um assunto específico. Ele começa com dia, ele tem dia para acabar. Aquele grupo assim, ó, gente, esse grupo aqui é para falar do evento que nós vamos fazer na semana que vem. Então, após o evento, eu vou convidar todo mundo para a lista de transmissão e vou sair do grupo. Eu vou acabar com esse grupo. Então, grupo focal e lista de transmissão são as duas dicas principais que eu dou aí para mobilização no WhatsApp. Olha aí, pessoal, maravilha. Fantástica essa dica. A gente tem algumas questões aqui que eu queria ponderar, que é o seguinte, ó, perguntaram, na política tradicional, o cabo eleitoral é uma figura imprescindível, né? Na sua opinião, quem tentar migrar esse tipo de estratégia que existia na política tradicional, que é de contratar os cabos eleitorais, mas que agora eles tivessem uma função digital, isso poderia funcionar no sentido assim, de compartilhar as coisas, de curtir, de comentar? E a outra pergunta subsequente é o seguinte, se a motivação ela é o combustível da militância, então é possível comprar isso contratando pessoas ou qual é a dica para manter aquelas pessoas, os militantes motivados, né? Sem ser esses cabos eleitorais contratados? Me chama. Contrata meu treinamento que você mantém eles motivados aí. Contrata meu treinamento. Bom, mas tô brincando, mas eu sou. Mas contrata mesmo, meu treinamento é muito bom. E gera resultado. Mas, voltando à pergunta anterior, muito cuidado. Porque uma coisa é você contratar cabo eleitoral para fazer campanha de rua. Isso é permitido. Agora, você não pode contratar pessoas, ativistas digitais você não pode contratar. Então preste atenção. Essa migração, como você falou, dá para fazer essa migração para o pessoal, ao invés de segurar a bandeira, curtir, comentar, compartilhar? Dá. E também da cadeia. Então, assim, vale lembrar, aí eu vou falar de uma outra coisa aqui, que são dos aplicativos de mobilização. Eu fui contra os aplicativos em 2018, tem matéria minha aí, se você pesquisar aí, põe aplicativo de mobilização Fabrício Moser. Tem matéria aí que eu fiz, o Globo fez matéria com a gente, inclusive. Eu descontinuei o aplicativo mais famoso que tinha na época, eu descontinuei na campanha do Geraldo Alckmin. Quando foi um mês depois, deu um problema com Wellington Dias no Piauí. Por quê? Porque as pessoas estavam usando o aplicativo para contratar cabos eleitorais digitais e a justiça pegou. Então, não pode, você não vai fazer essa transição. O que você deve fazer é construir um trabalho de reputação agora, para quando chegar no período da campanha, ao invés de você contratar cabos eleitorais pagos, você fazer um trabalho de segmentação no Facebook e no Instagram. Então, você vai trocar esse trabalho de cabos eleitorais pagos por um trabalho de segmentação no Facebook e no Instagram. Você não pode fazer essa migração, porque isso é crime eleitoral. Bem, então, sobre a questão, perguntaram sobre uma questão relacionada às campanhas no interior. Se muda, aqui, ó, o Jorge Lucas está perguntando. Minha preocupação é em município pequeno. A estratégia é a mesma? A Natália perguntou, criar comunidades na pré-campanha pode configurar campanha extemporânea? Devo criar comunidade apenas sobre temas voltados à política pública no Facebook ou já posso criar, assim, apoiadores do fulano, apoiadores de alguém específico? E o João Ribeiro perguntou, landing page é um canal para criar engajamento ou só para capturar leads? Não, a landing page é o golden goal do negócio. A landing page é o golden goal do negócio.
entendeu? Então, assim, ele não é só para criar lead. Você não pode só fazer uma landing page e capturar o contato. Ele é lead, para quem não sabe, é contato que a gente está falando. Você não pode criar uma landing page e simplesmente capturar o contato das pessoas. E isso é o que 90% faz. E não ter uma régua de conteúdo de relacionamento com aquele lead ali. Então, criar landing page não é simplesmente botar lá o formulário para a pessoa deixar o contato dela ali e você depois usar aquele contato. Não, você já tem que ter uma régua de conteúdo todinha para você criar relacionamento. Então, deixar o contato com você é só o primeiro passo. Com relação à criação de comunidade, se pode configurar campanha extemporânea ou não, depende de como você faz. Eu não aconselho você fazer uma coisa assim, você pode criar 2 tipos de comunidade. Uma comunidade sobre o tema, e ali você vai, obviamente, você não pode pedir voto, e nem adianta você ficar ali se colocando como candidato. Então, se você defende uma determinada causa, você vai fazer uma comunidade, um grupo sobre aquela causa, mas, sim, não é campanha extemporânea. Se eu tenho um grupo de apoio, eu posso migrar isso, mas eu não vou migrar para um grupo aberto no Facebook. Eu vou migrar para um grupo privado, porque eu sei exatamente quem são as pessoas que estão dentro daquela comunidade. Elas vão entrando, elas vão garantindo acesso na minha comunidade e eu sei quem está comigo. Então, desse jeito não configura. Agora, é óbvio, né? Se você faz isso aberto, eu vejo muito candidato afoito, né? Você pode, assim, muita chance de você cometer erro e entrar em campanha extemporânea. Eu vi ontem uma candidata do Espírito Santo, um amigo meu postou alguma coisa, hashtag fulana 2020, não sei, assim, é desnecessário, nós já estamos em 2020, todo mundo já sabe, só hashtag fulana 2020, assim, já tem 6 meses quase que nós estamos em 2020, né? Então, assim, não agregue nada e cuidado. Por isso que é muito importante, aqui eu brinquei aqui do treinamento, mas é muito importante treinar a sua militância e manter essa comunidade em constante treinamento pelo seguinte, para que essa sua comunidade não te coloque em problemas com a justiça. Porque muitas vezes o candidato não faz diretamente, mas a comunidade dele faz, alguém da comunidade dele faz. E o adversário consegue provar a ligação daquele militante com o candidato e sim, pode dar problema. Ah, mas aqui na minha cidade nunca deu. Amigo, cabeça de juiz, você sabe como é que é, né? Como diz o ditado, né? Cabeça de juiz é aquela coisa que a gente nunca sabe o que vai ser, igual um Kinder Ovo, você nunca sabe o que tem dentro. Então, assim, usar essa do Kinder Ovo aqui. Então, muito cuidado com isso, né? Eu particularmente não arriscaria. E sobre a pergunta do Jorge Alexandre, sim, a mesma estratégia vale no interior. Porque a menos que a pessoa não tenha rede social nenhuma, não tenha internet. Porque uma coisa que você tem que entender é o seguinte, se você veio jogar o jogo da internet, você tem que jogar as regras do jogo da internet. O digital tem as suas regras. Os algoritmos foram feitos dentro de programação. Se isso, faça aquilo, né? Quem entende um pouquinho de programação, de lógica de programação, é isso. Então, a pessoa entra no... Eu já até falei isso, acho que com ele mesmo. Você às vezes faz um post, verifica se está com correção ortográfica, verifica se está dando audiência. Eu conheço gente que já faz assim 20 postagens, Dani. 20 postagens. Eu entro no Facebook da pessoa, tem 20, não tem uma curtida, não tem um comentário. E a pessoa continua postando exatamente a mesma coisa. Ela não percebe que ela está fora das... Tipo assim, ela está postando para nada, para ela mesma. Então, valem as mesmas regras. O que for jogado no digital vale para todo mundo. Professor, só um adendo. A gente tem algumas perguntas aqui, só que em razão dos problemas técnicos que a gente teve, acho que atrasou, né, um pouco essa coisa assim da gente responder. Queria ver a sua disponibilidade para a gente abrir uma outra live, porque está dando tempo e a gente responde, assim, eu acho que uns 10, 15 minutos seria o suficiente para responder. Posso? Não, estou à disposição. Disponibilidade, assim. Eu estou à disposição aqui. Minha próxima programação é assistir Fina Estampa, então estou à disposição aqui.
Não, beleza, porque a gente já está aqui com 18 segundos, vai cair. Gente, a gente vai para uma outra Gente, live, a gente tem muitas vai entrar de perguntas que novo são no mesmo muito perfil. interessantes sobre essa questão da mobilização de rua que vai migrar para o digital, a importância das lives, os comícios, como vai ficar tudo isso no digital.